Que bom que estamos aqui nessa manhã novamente para celebrar o Senhor e na sua presença nós podemos desfrutar da sua graça, da sua bondade, da sua generosidade. Como é bom nós conhecermos o nosso Senhor. Nesta manhã, na continuidade da nossa exposição do livro de Efésios, capítulo 2 é um capítulo muito conhecido. E eu li bastante esse capítulo, mas tem tanta riqueza ali, não é, que a gente precisaria muito. Mas uma das coisas que eu vi aqui, eu fui pastor numa outra igreja, na Potential Church, e nós tínhamos um ministro de música, o Wagner, que nos ajudava. E sempre quando eu pregava alguma coisa, ele falou, olha, eu vou fazer uma música. E uma vez ele apresentou uma música que chama A Segunda Chance. Ele diz que Deus é o Deus da segunda chance, que nos abençoa, que sempre nos dá. E a segunda chance é importante, porque a segunda chance existe, porque eu tentei uma primeira e eu falhei, ou eu perdi, eu não consegui sucesso naquele intento meu. A segunda chance é uma nova oportunidade para eu refazer as coisas. E ele falar então naquela música que Deus é um Deus de segunda chance. Eu e você nascemos, temos a história. E quando você olha novamente para a história, e o livro de Efésios eu vejo como a história do Evangelho, o Deus que planejou no tempo certo esse mistério que estava escondido, Paulo diz que ele revelou para a humanidade. E é através do Evangelho que nós podemos nos reconectar com ele. E é nesse texto aqui que eu vejo essa questão de termos uma segunda chance. Porque uma vez que o homem pecou, o homem deu as costas para Deus, ele perdeu uma chance. Mas Deus preparou uma segunda chance em Jesus. E Paulo tinha essa perspectiva que ele diz nesse capítulo 2, essa questão, eu e você estávamos mortos, separados de Deus. Se nós vemos ali o primeiro slide, que tem o texto do capítulo 2, do versículo 1 até o 10, você olha que logo no versículo 1 a 3, ele vai falar que eu e você estávamos separados, a humanidade estava separada. Eu já disse aqui que um dos sentidos da palavra morte é separar, o espírito separa do corpo, morreu. E também é aí essa palavra que se aplica para eu entender que apesar de estar vivo fisicamente, espiritualmente eu estou morto, estou separado de Deus. E isso é muito claro e esse texto deixa muito claro. Eu gostaria que você entendesse que Deus é um Deus da segunda chance. E quando ele olha para esse slide, que eu peguei uma foto meia forte, não é? Que mostra a condição humana. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos, pecados. Pecados é errar o alvo. É não cumprir aquela meta que Deus tem para nós. Delitos é uma transgressão de uma coisa que você não podia ter feito, ou que você não deveria fazer. Então, delito, tem os delitos pelos quais nós podemos ser presos. Na verdade, a palavra que vem do latim delito significa crime. Por isso que delito que ele cometeu? Para poder ir para a cadeia. E todo delito traz o quê? Traz uma punição. E no nosso caso aqui, a humanidade foi punida, está separada de Deus, morta espiritualmente, separada de Deus. Mas o que é legal nesse texto que eu vejo é que nós vamos poder ter uma segunda chance. Foi isso que Deus preparou em Jesus. Vai nos dar uma segunda chance de nos reconectarmos, de voltarmos para casa como o filho pródigo, que teve uma segunda chance. Estava em casa, foi embora e ele lembrou, opa, eu posso ter uma segunda chance. Pedro também experimentou a segunda chance. Ele traiu Jesus por 3 vezes e no reencontro com Jesus, ele toma vantagem dessa segunda chance e fala, Senhor, eu quero me reconectar. E ele se torna o pastor, provavelmente, o primeiro pastor ou líder da igreja primitiva que se expõe publicamente e prega e fala de Jesus. Foi ele mesmo que disse, este homem acusando os judeus, mostrando que vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, quando eu usei aqueles slides e colocando essa foto, não é?
é um zumbi que ilustra bem a condição da humanidade. Essa ideia de zumbis começou no Haiti, quando um grupo de pessoas ali, que faziam um tipo de culto, um espiritismo, uma coisa assim, eles começaram a imaginar que os mortos saíam do túmulo e vinham comer gente ou comer carne. E isso foi acho que em 1930. E um escritor americano ouviu essa história do voodoo e ele começou a popularizar esta figura que não tem nada a ver com, não é real, é místico, mas que ilustra bem, porque Paulo, quando ele diz que a humanidade está morta nos seus delitos e pecados, é como assim, está morta viva, por causa da transgressão. E estes zumbis, eles vinham com fome, eles queriam encontrar a vida. Eles estavam buscando de novo uma segunda chance. E para sobreviver, eles matavam os vivos, pensando, se eu comer o sangue vivo, eu vou viver novamente. Essa que é a ideia que está por trás do voodoo. Mas a humanidade continua como zumbis hoje, lutando, buscando no materialismo, no poder, buscando no sexo, no prazer, buscando em diversas outras formas uma vida que faça sentido. E esse zumbi mostra bem isso, porque na verdade a nossa alma está carente, está sedenta de uma vida. E o que acontece é que há uma ordem mundial manipulada, e Paulo diz isso, que há um príncipe que coordena, e ele termina essa ordem, é uma nova era. É esse homem caído, que a Bíblia chama de mundo, que é um sistema que não tem nada a ver com Deus, que deu as costas para Deus, e ele fica tentando produzir uma saída e promover a esperança, mas o resultado que a gente vê é uma Ucrânia e Rússia, onde ainda essa semana uma bomba caiu dentro de um hospital, onde tinham crianças e mulheres. Nós temos essa situação antivida, porque o sistema mundial conspira contra a vida. Eles não se importam de matar, destruir. E eu e você estamos nesse pacote, somos atingidos por essas forças. Esta é uma ordem que existe. Então, o que eu quero continuar nesse texto, é o próximo slide, esse grupo que está morto, quais são as características dele? Paulo vai dizer no versículo 2, que são um grupo de pessoas que andam segundo o curso deste mundo, que segue os padrões do mundo. Nós temos hoje uma força, um movimento grande para destruir a família, dizendo que o casal, a família não é um casal, um homem e uma mulher. Aliás, o sistema, o padrão do mundo hoje, está dizendo que o homem não é homem, mulher não é mulher, e vai por aí. E tudo isso, por trás desse movimento, é para destruir a família e destruir aquilo que a palavra de Deus ensina. Existe, na verdade, a ordem do mundo, ela é anti-Deus, ela é inimiga de Deus. E tudo que é de Deus, os ensinos, eles são contra. Eles tentam impor o quê? Que um curso, um padrão, uma moda. E aí muita gente vai por aí. Agora, há pouco tempo, o ano passado, surgiu aqui nas escolas americanas, tem aquele que eles chamam de fraternidade dentro das universidades. E ali agora, é uma destas fraternidades, ela é fraternidade de Lúcifer. Lá se faz culto, se adora o diabo, explicitamente. E é um bom grupo de jovens estudantes que estão seguindo isso. Resultado, ali já teve assassinatos, mulheres já foram degoladas, 2 meninas. E isso vai se tornando, é esse o curso, esse padrão, que matar daqui a pouco vai ser uma coisa normal. É o mundo, esse padrão do mundo. E eu e você estamos no mundo. E nós precisamos, a característica do morto é que ele segue esses padrões de boa, ele acha interessante, ele gosta, ele está ali. Então a marca do morto é andar segundo o curso desse mundo. Qual outra marca? Existe um príncipe, Satanás. E Paulo diz que ele marioneta as pessoas, ele inspira as pessoas.
Eu me lembro quando eu ainda era juvenil, era muito claro a roupa do homem e da mulher. Mas tem um cara que marioneta a cultura, os sistemas, a moda, os artistas, enfim. Ele declaradamente se dizia homossexual. E depois ele dizia também que ele era afeminado. E ele fez uma promessa, que ele iria acabar com essa situação homem e mulher. E ele entrou na moda. Então você vê que hoje, esse movimento que nasceu no coração daquele homem, inspirado por Satanás, começou a criar primeiro a coisa unissex. Unissex, tanto faz para homem e para mulher. E daqui a pouco foi indo, e hoje, às vezes eu chego em algum lugar aqui, num restaurante, ou mesmo na rua, ou talvez até na igreja, a gente olhando pelo formato não sabe se é homem, se é mulher, se é homem, e eles estão promovendo isso, esse é o padrão. Onde nasceu isso? Nasceu no inferno, porque isso veio com o objetivo de afetar o que Deus fez. Deus criou macho e fêmea. Então, o príncipe do poder do ar, ele começa a dizer, não tem nada você fumar um cigarro, não tem nada você beber um traguinho, não tem nada você dar uma paqueradinha. E ele vem vindo e vai inspirando. Jesus disse para Judas, vai e faz conforme o que o diabo pôs no teu coração. Veja, ele inspira as pessoas, ele sugere ideias que se tornam tentações, e quem o obedece está morto espiritualmente, porque não tem como reagir, não tem força para dizer não para isso. Então nós temos esse mundo, o curso, o padrão desse mundo, e temos um agente que fica promovendo isso, que a Bíblia chama de Lúcifer, Satanás, que caiu. Ele era um anjo, mas ele desobedeceu a Deus e ele caiu e está agindo na história. A terceira coisa, a característica do mundo dos mortos, volta lá por favor, é fazer a vontade da nossa carne. Infelizmente, o grande reverenciado Freud, ele propõe isso. Você tem que fazer o que dá na sua cabeça. Você tem que fazer o que você sente. É isso mesmo? Isso ficou popular na música brasileira, né? Eu vou andar conforme der na minha cabeça. Isso é curtição. O Cazuza fez isso. O Tom Jobim também promoveu isso. De fazer o que você sente. Pareceu bonito. E criou esse movimento. E quanta gente, até mesmo cristãos, estão querendo fazer. A Bíblia diz que eu não ando mais segundo o que eu quero fazer, segundo a minha carne. Se eu der vazão ao que eu quero, aos meus instintos, olha o estado que nós estamos na sociedade humana hoje. Porque tem aí, não, eu tenho que fazer o que eu quero. Já ouviu falar de uma tal de Anitta, que um dia desse estava feito um zumbi no palco e filmaram ela. Um verdadeiro zumbi, eu faço o que dá na minha cabeça. Eu ando segundo os meus instintos. Isso é um animal. Deus não fez o homem ou a mulher como um animal. Nós temos consciência, alma, espírito e desejo de poder nos voltarmos para Deus. Nós não somos como um cachorro, por melhor que ele seja. Nós não somos um animal. Nós somos a coroa da criação. Deus criou homem e mulher e se alegrou e disse é bom. Mas há uma força, um movimento contra os padrões de Deus. E a marca dos mortos é andar conforme a sua carne. Eu sinto assim, eu faço assim, eu tive vontade de falar, eu falo, não temos controle nenhum. Isso é a marca do morto. Os zumbis fazem isso. E aí assim isso gerou o quê? Isso atraiu a ira de Deus. Porque Deus não concorda com isso. E Paulo diz, eram por naturezas filhos da ira. Deus se manifestou contra isso, porque Deus é puro, é santo, Ele é justo. Porque esse estilo de vida promove injustiça, promove bagunça, guerra, destruição, abusos. Isso a sociedade chega a lugar nenhum.
por isso, esses delitos, esses pecados, nós vamos receber a ira de Deus. Nós sentimos na nossa alma, a pessoa que está longe, separada de Jesus. Eu me lembro de uma jovem em São Paulo, nós estávamos numa reunião e começamos a orar e ela ficou endemoniada. E ela caiu, depois oramos por ela, aquele demônio foi embora e disse: como você está? Ela disse: ai, que alívio. O rosto dela mudou, ela começou a gente via assim vermelhinho no rosto dela. Mas uma das coisas que ela disse: oh pastor, aquele peso todo foi embora, eu estou aliviada. Porque a ira pesa contra nós. A ira é uma pressão realmente de Deus, é uma ação de Deus contra nós, e nós não temos paz, nós sentimos esse peso. Aquela mulher foi liberta, aceitou Jesus e ela disse: eu estou aliviada. Ela se sentia perdoada. Paulo diz que quem está separado de Deus, a ira de Deus permanece sobre ela, é contra ela. A ira de Deus é uma punição. Deus é amor, mas Deus não tolera a injustiça, essa separação. E aí, o homem, para escapar da punição da ira, criou religião. Olha, vem aqui no centro e faz aqui umas coisas que vai aliviar. Olha, vai na igreja, dá o dízimo, dá o seu carro, dá a sua casa. Olha, faz a campanha de 7 dias. E nós vamos criando ritos para tentar aliviar essa ira. Não tem. A única maneira que Paulo vai falar é que, mas Deus que é rico em misericórdia. Olha só. Há uma intervenção divina. A partir do versículo 4 ao 9, aparece a palavra mas. Mas é um advérbio de contradição. Diz: é assim, mas será diferente. E Paulo entra com esta, se você leu os versículos 4 a 8, Paulo diz: mas Deus, é verdade, o homem pecou, o homem merece ser punido, o homem merece estar debaixo da ira de Deus. Mas Deus, Paulo diz, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho. E esse Filho que Ele faz, olha só, é a misericórdia. Ele trouxe vida, Ele trouxe um novo status para nós. Esta é uma foto que o Vaticano, no século XVI, eles estavam refazendo a decoração de um centro de adoração no Palácio de Varsala. E aí ele convidou esse pintor clássico, Rafael, para pintar, porque ali era um centro de espiritualidade. E ele então, o Rafael, ele pintou este quadro. Ali está Platão, se você vê Platão, ele está apontando para cima. E aí nós temos Aristóteles apontando para a terra. Rafael quis dizer com esse quadro o seguinte: Platão, ele disse que a solução para a humanidade está no céu, não é aqui. Aqui não tem nada, aqui não tem esperança. Nós temos um corpo, esse corpo não presta. Por isso que nasceu a doutrina da Igreja Católica de autopuniciamento, que é uma tentativa de redenção, ou se redimir perante Deus, a penitência. E para eles acreditam que o corpo é que peca, a alma não. Então o corpo não presta. Paulo faz uma observação, por causa dos gnósticos que acreditavam assim, por influência platônica: não destrói o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Quem destruir esse corpo, você não existe sem esse corpo. E para Platão ele dizia: a solução só está lá. Por isso Platão queria morrer, porque ele dizia que não vou parar lá no céu, no mundo das ideias. Esse mundo virtual que está começando hoje, a gente hoje é mais ou menos assim, né? A virtualidade na internet, o metaverse que você põe aqui e vai andar por aí. Aquilo não é nada real. Para Platão, aquilo que era real. E ele dizia: a solução está lá. Mas Aristóteles dizia: não. A solução está aqui, na história, aqui dentro. E ele acertou nisso.
E o Rafael pintou isso, mostrando Aristóteles. E Paulo concorda com ele, porque foi aqui que o homem pecou, no jardim do Éden. E foi aqui que Jesus entrou na história, em Jerusalém, Israel. E no Gólgota ele morreu por mim, por você. Foi lá que Deus trouxe o remédio para a humanidade. A solução está aqui. Glória a Deus, Jesus entrou na história. E Paulo vai dizer por isso, mas Deus que é rico em misericórdia. Deus sentiu, misericórdia sentiu o que o outro sente. Deus sentiu que nós como humanos não conseguiríamos por nós mesmos. Então ele deu o seu filho. E a palavra que Paulo usa, que Jesus entrou ontem no mundo dos mortos. Sabe aonde? Paulo usa a palavra necrose, grega. Entrou no necrotério, onde a humanidade estava lá morta, só cadáver. Deus rico em misericórdia entrou e nos deu vida. Eu e você agora temos a possibilidade de revivermos. Não para ser um zumbi, mas para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Nascido em Jesus, agora com uma outra postura. Paulo vai dizer ainda que nós ganhamos um novo status. Ele diz: nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira. Agora o Senhor nos ressuscitou e nos assentou em lugares celestiais. Olha, morto só fica deitado. Jesus vem, nos toma e nos assenta em lugares celestiais, nos coloca em lugar alto. Olha que maravilha que é o Evangelho. Por isso que eu me lembro do Valdir, aquele menino que estava na sarjeta, bêbado, quando ele aceitou Jesus, tomou banho, se lavou, se tornou um missionário, casou, a vida foi mudada e transformada. É isso que o Evangelho de Jesus fez na minha vida, me dando vida, nos assentou em lugares celestiais. Olha, agora você tem uma cadeira, agora você tem um novo status, agora você é filho do Deus vivo. A solução está aqui. Depois que morrer, acabou. Queridos irmãos, aquele homem que procurava por esforço próprio ser salvo, não ia conseguir. Paulo fala da graça. É graça. Agora é a graça versus a ira. A ira de Deus pune, a graça de Deus perdoa. Jesus abre os braços. Graça é você receber algo imerecido, que você não merece. A humanidade merece realmente ir para o inferno, ser condenada. Mas entrou Jesus na história e disse: não. É isso que Paulo vê. Ah, mas vamos para a lei, olha os judeus, vamos seguir a lei. Paulo disse: não, vamos para a religião, vamos nos autopenitenciar, vamos se autossacrificar. Jesus disse: não, é pela graça. Eu vou cumprir a lei, eu vou receber no meu corpo toda a punição da humanidade. Por isso que Jesus é o único, se nós podemos falar, líder religioso, que diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoou a humanidade, me perdoou, eu estava incluído ali nesse pacote. A graça de Deus é eu receber algo que eu não mereço. Amados, esse capítulo é uma segunda chance para a humanidade. A segunda chance está em Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu fiquei maravilhado. E aí, sabe por que onde está a solução? A solução está na cruz. A solução é lá no Gólgota. Paulo, em outro texto, em Romanos 6,4, ele diz o seguinte: assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, também vivemos uma vida nova. Nossa solução, a solução de Deus para a humanidade está no Gólgota. Eu não sei se eu tenho ainda aquele picture da cruz e os soldados lá. Foi ali, naquele dia, naquele momento, que Deus resolveu o problema da humanidade. Por isso Paulo fala: como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, também vivemos uma vida nova. Quem passa pela cruz. Alguém outro dia perguntou para mim: como que você prova que o homem é pecador? Irmãos, é simples. Se eu tivesse aqui um gráfico, eu faria uma linha
duas realidades. Uma é do conhecimento humano. Pensa bem, desde quando o homem se tornou homem, que Deus criou o homem? Adão conheceu o jardim, conheceu os animais, e aí se você vê, a ciência vai evoluindo. Descobriram depois o metal, o ferro, e vai indo, vai indo. Olha hoje um gráfico do conhecimento humano, está lá em cima, do ano 0 ao ano 2024. Quanto conhecimento, fomos à Lua, e olha quanto conhecimento que temos. Temos o celular, o universo aqui na nossa mão, e vai por aí afora. Conhecimento, ok. Vamos fazer agora a mesma linha da moral humana. Depois que Adão pecou, você vê que ele caiu, se rebelou, aí vem Caim e Abel, se tornam assassinos, não é? Caim mata seu irmão, e a partir daí logo nós temos uma sociedade, na época de Noé, que é uma sociedade totalmente imoral. E se você então faz a linha desse gráfico da moralidade humana, do 0, a humanidade caiu. A humanidade não melhorou nada moralmente, por causa do pecado em nós. Mas se você faz uma linha daquelas pessoas que foram à cruz de Cristo, a vida muda. Não só o conhecimento, mas a moralidade. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer, aquele que matava não mata mais, o que rouba não rouba mais, o que mentia não mente mais, porque é uma transformação milagrosa de Jesus na nossa vida. Porque o pecado é removido da nossa natureza. E aí eu tenho poder, eu fico livre, amém? Então, para o próximo slide, e eu vou terminar, ele termina no versículo 10, que é a conclusão. A Daia está aqui, e ela trabalha com aquelas cacos que quebram. Eu pensei nela hoje porque eu queria mostrar. Essa é a arte japonesa, não é? Chama Kitsutsin. Também por ali no ano 1600, um chinês, um imperador, ele tinha um vaso muito bom, muito bonito. E aquele vaso quebrou. Ele ouviu falar, aquele imperador japonês, que na China eles conseguiam conectar e fazer. E ele mandou aqueles cacos, e os amigos chineses arrumaram aquele caco, aquele vaso, e mandaram de volta. Mas quando ele olhou, uau, estava feio. Ele disse, eu não vou ter coragem de expor mais isso. E ele passou isso para os seus liderados, e alguém falou, olha, tem entre nós aqui um sujeito aí, vamos dar para ele. Aí ele pegou aquele vaso, e ele tinha uma cola, eu não me lembro qual é o nome em japonês, e ele pegou o ouro e misturou, e ele começou a colar o vaso. E quando aquele vaso foi apresentado para o imperador, ele disse, uau, agora sim, não só está bonito, mas também ganhou valor. Paulo, no versículo 10, ele diz assim, porque somos o poema que Deus, em Cristo, está escrevendo. Ele usa a palavra poema, no grego, que quer dizer uma obra de arte. Eu e você éramos cacos quebrados. E nós tentamos remendar, mas não fica feio e não ganha valor. Mas quando eu recebo Cristo na minha vida, fica bonito. Paulo diz que fica um cheiro gostoso, é bom se relacionar com cristãos, com crentes verdadeiros. Há um cheiro suave. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 10. A segunda chance para ser uma obra de arte, para ser um poema, para ser algo especial que Deus está fazendo. E Paulo vai dizer, para quê? Em 2 Coríntios 5,15, está escrito assim, que ele morreu, para que os que vivem, não vivam para si, mas vivam para ele. Que foi para isso que Cristo morreu. Uma vez que você é cristão, uma vez que você está sendo trabalhado por Deus, Paulo está dizendo que você agora tem que viver para Deus, para as boas obras. Agora você não tem mais aquela coisa de ser um zumbi que assusta o pai, a mãe, em casa, que às vezes você chega em casa e os filhos saem correndo. Chegou o zumbizão, porque não tem Cristo. Às vezes com cheiro de álcool, às vezes nervoso, às vezes aquele homem ou aquela mulher que está sempre também reclamando e murmurando,
Por favor, em Cristo nós somos uma obra de arte. As pessoas têm que olhar e ver a bênção, o valor que eu ganho, uma vez que eu me torno seguidor de Jesus. Amém? Queridos irmãos, nesta manhã, Paulo está dizendo, você tem a segunda chance de recomeçar a sua vida. Uma vida nova, uma vida diferente, uma vida artística. Você vai se tornar uma celebridade no reino de Deus, para dar glória a Deus, para testemunhar, para ser algo diferente, um perfume cheiroso. Abra o seu coração nesta manhã para o Senhor. Ele morreu para que tenhamos uma vida e uma vida de qualidade. Eu quero desafiar você, não sei quanto tempo você está na igreja, ou mesmo não é religião. Hoje Deus está lhe dando a chance, da segunda chance, para você retomar a vida. Falar, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Você é o caminho, você é a verdade e a vida. Só tu tens palavras de vida. E eu quero te seguir, Senhor. Amém? Amém? Que a graça e o amor de Deus esteja com você. Te livre do mal. E que você possa experimentar o poder do Espírito Santo na tua vida. Que você tenha uma boa semana e você possa testemunhar que só Jesus salva. Melhor de Deus para você.